Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. Nesta videoaula nós estudaremos a regra da cadeia, que é uma regra de derivação utilizada para derivar funções compostas. Resolveremos vários exemplos para você fixar bem o conteúdo. Tenha uma boa aula e bons estudos. A regra da cadeia. A regra da cadeia é uma regra de derivação que nos permite calcular derivadas de funções compostas. Caso você não se lembre o que é uma função composta, você pode procurar o vídeo aqui neste canal sobre funções compostas. Teorema. Sejam g e h funções deriváveis e tais que a imagem de g está contida no domínio de h. Então, a função composta f igual a h bola g, definida como f de x igual a h bola g de x, que é igual a h de g de x, é derivável e f' é dada por, ou seja, a derivada vai ser dada por f' de x igual a derivada de h bola g de x, que é igual a função composta h de g de x', ou seja, a derivada de h de g de x, e a regra da cadeia nos diz que esta derivada é igual a h' de g de x vezes g' de x. Ou seja, aplica-se a função g na derivada de h e multiplica pela derivada da função g. Bom, pessoal, um exemplo de uma função que derivamos utilizando a regra da cadeia é uma função f dada por f de x igual a 2x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. A função f é uma função composta. Vamos identificar as funções g e h. A função g é a função de dentro. Essa função aqui, ó, dada por esta regra. Então, a função g é dada por g de x, que é igual a 2x quadrado mais 1. E qual é a função h? A função h é a função mais externa. Ela é dada por h de x igual a x elevado ao cubo. A função h ela recebe um valor x e ela retorna este valor elevado ao cubo. Então, a função composta f de x, ela é composta bola g de x, então ela é composta de g com h. E o que ela faz? Então, ela é a função g de x aplicada na função h. É a função g aplicada na função h. Então, ela é desta forma. Ou seja, pense na função h que eleva ao cubo, recebendo, no lugar de x, ela recebe g de x. Então, esta função vai ficar com qual regra? Qual é a função g? A função g ela faz 2x ao quadrado mais 1. Só que eu aplico esta função na h. Então, a h eleva ao cubo. Então, a regra da função f é desta forma. Então, é 2x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Então, este é um exemplo de uma função que nós derivamos utilizando a regra da cadeia. É uma função composta. Um outro exemplo seria uma função f dada por f de x igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2x. Aqui eu tenho um outro exemplo de uma função composta e que ela é derivada utilizando a regra da cadeia. Vamos identificar quais são as funções g e h. A função g é a função de dentro. Então, o que a função g faz? A regra dela é dada por g de x igual a x ao quadrado mais 2x. E a função h? A função h é a função mais externa. O que a função h faz? Ela é dada pela regra h de x
igual a raiz quadrada de x. Então, a função h ela recebe um valor de x e retorna a raiz quadrada deste valor. Então, a função composta, dada por f de x, que é igual à composição de g e h, ou seja, h bola g de x, vai ser a função h. Aí quem eu aplico aqui na função h? A função g. Então, a função composta vai ser dada por a função. Primeiro é feita a função a de dentro. A função de dentro é do x ao quadrado mais 2x. Esta aqui é a regra da função g. Só que essa regra é aplicada na função mais externa, que é a função h, que faz a raiz quadrada. Então, está aí a composição das duas funções. E é mais um exemplo de uma função que nós derivamos utilizando a regra da cadeia. Outros exemplos de funções compostas que nós derivamos utilizando a regra da cadeia seriam uma função f dada por f de x igual a seno de x ao quadrado mais 1. Outro exemplo, uma função f dada por f de x igual a exponencial de x elevado ao quadrado. Um outro exemplo, uma função f dada por f de x igual a ln de x ao cubo menos 2. Então, todos estes exemplos são exemplos de funções que nós derivamos utilizando a regra da cadeia. Então, pessoal, acabamos de ver a regra da cadeia e vimos exemplos de funções que nós derivamos utilizando a regra da cadeia. Agora, vamos praticar. Então, pessoal, o primeiro exemplo é derive f dada por f de x igual a x ao quadrado mais x menos 1 elevado ao cubo. Então, aqui nós vamos utilizar a regra da cadeia porque você tem uma função composta. Lembrando que a regra da cadeia, se f, é uma função composta, então a f' de x vai ser igual a h bola g linha de x, que é igual a h de g de x linha. E a fórmula é essa aqui, ó, é h' de g de x vezes g' de x. Ou seja, você aplica a função g na derivada de h e multiplica pela derivada de g. Mas quais são as funções g e h? Vamos identificar agora. A função g, dada por g de x, é a função de dentro. Qual é a função de dentro? Aqui está bem fácil de identificar. A função de dentro, ela é x ao quadrado mais x menos 1. E qual é a derivada? A g' de x. A g' de x é 2x mais 1. Qual é a função mais externa? A função mais externa é a função h dada por h de x. O que ela faz? Ela eleva ao cubo. Então, é dada por h de x igual a x ao cubo. E qual é a derivada da função mais externa, ou seja, da h' de x? É 3x elevado ao quadrado. Então, vamos aplicar esta regra de derivação, a regra da cadeia. Então, f' de x vai ser igual a h' de g de x vezes g' de x. Então, isso vai ser igual. Então, você vai aplicar a função g. Você vai aplicar a função g, mas você vai aplicar ela em qual função? Na h'.
na derivada. A h' faz o quê? Faz 3x elevado ao quadrado. Então, vai ser 3x, só que agora ela vai receber a própria g, porque você vai aplicar a função g na h'. Então, no lugar de x, você vai colocar a função g, que é dada por x ao quadrado mais x menos 1 elevado ao quadrado. Ou seja, o que é essa parte aqui? Essa parte que eu acabei de fazer é isso aqui, ó, é a função g aplicada na h'. Só que a regra da cadeia ainda multiplica pela g' de x. E a g' de x é 2x mais 1. Então, vezes 2x mais 1. Então, vamos escrever aqui a derivada. Então, a resposta foi f' de x igual a 3 vezes x² mais x menos 1 ao quadrado vezes 2x mais 1. Então, só para você entender, então, essa primeira parte aqui é a h' de g de x, ou seja, é a derivada da função mais externa na g de x, vezes g' de x, que é esta segunda parte aqui. Vamos agora para mais um exemplo. Derive f dada por f de x igual a seno de x ao quadrado mais 2. Então, novamente, vamos utilizar a regra da cadeia. É necessário que você identifique qual é a função interna e qual é a função mais externa. A função de dentro ou a função interna é a função g, dada por g de x igual a x ao quadrado mais 2. E a função mais externa é a função h, dada por h de x igual a seno de x. Bom, identificadas as funções, agora a gente vai aplicar a regra da cadeia. Lembrando que a derivada desta função, utilizando a regra da cadeia, vai ser igual a h' de g de x vezes g' de x. Ou seja, é a derivada da função mais externa na de dentro multiplicado pela derivada da função de dentro. Como que você vai resolver agora? Vamos encontrar essas derivadas. Então, se eu sei que a função de dentro é dada por g de x, que é igual a x ao quadrado mais 2, então a g' de x vai ser igual a 2x. E a função mais externa, que é dada por h de x, que é igual a seno de x, ela tem derivada h' de x igual ao cosseno de x. Aplicando a regra da cadeia, f' de x vai ser igual a h' de x. Qual que é a h'? É cosseno x. Mas quem que eu vou colocar? Quem que eu vou aplicar a esta função? É a h' de g de x. Então, eu vou conservar a função de dentro. E g de x é x ao quadrado mais 2. E vou multiplicar pelo quê? Olha aqui a regra da cadeia. Vou multiplicar pela derivada da função de dentro. E a derivada da função de dentro é 2x. Então, aqui nós temos, olha, a h', ou seja, a derivada da função
mais externa na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Então, esta é a derivada. Então, essa aí é a f' de x. Ou seja, a f' de x é igual a 2x cosseno de x ao quadrado mais 2. Vamos fazer mais um exemplo. Derive f dada por f de x igual a exponencial de x ao cubo menos 2x. Bom, como que você vai identificar agora qual é a função de dentro? A função de dentro, que é a função g, ela é dada por g de x igual a x ao cubo menos 2x. E a função mais externa, que é a função h, ela é h de x, que é igual a exponencial de x. Bom, uma técnica aqui para você poder enxergar qual é a função de dentro e qual a função mais externa, pensa no seguinte. Essa função ela vai receber um valor de x. Qual regra é aplicado primeiro? Primeiro, ela vai pegar esse valor de x e vai fazer a função de dentro, vai aplicar a esse x a função de dentro, ou seja, ela vai fazer o quê? O x ao cubo menos 2x. Então, ela vai usar a função g e vai transformar, entre aspas, né, esse x em x ao cubo menos 2x. E depois, o que vai acontecer? Depois que ela pegar esse valor de x ao cubo menos 2x, ela vai fazer a exponencial deste valor. Então, vai pegar o exponencial de x ao cubo menos 2x. Quando ela aplica essa função e, ela faz o quê? A função h. Quando ela aplica a função exponencial, ela faz a função h. Então, qual é a função de dentro? A função de dentro é a que é executada primeiro, é a função g. A função mais externa é a que é executada por último, é a função h. Se você pensar na função composta, a função composta seria representada por esta seta. E esta função composta é h bola g. Primeiro faz a g e depois faz a h. Então, aqui você tem a regra h bola g de x. Então, a primeira função g é a função de dentro. E esta aqui, a função h, é a função mais externa. Então, você consegue, por meio desse diagrama, identificar também, de uma forma até mais fácil, né, mais visual, qual é a função de dentro e qual a função mais externa. Vamos agora aplicar a regra da cadeia. Lembrando que a regra da cadeia, ela é a f' de x vai ser dada por a derivada da função mais externa na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Então, como que vai ficar isso? A função g de x, a função dada por g de x, ela é x ao cubo menos 2x. Então, a g' de x, ela é 3x quadrado menos 2. A função mais externa, que é a h de x, ela é exponencial de x. Então, a derivada, a h' de x, é a própria e de x. Então, a f' de x vai ser igual a h' de x, que é e, e quem que você vai aplicar na h' de x? A função g de x, ou seja, a função g de x é x ao cubo menos 2x, vezes
g' de x. Qual que é a g' de x? É 3x² menos 2. Então, esta é a derivada. Vamos resolver mais um exemplo. Derive f dada por f de x igual a raiz quadrada de 1 menos x quadrado. O primeiro passo é você identificar qual é a função de dentro e qual é a função mais externa. Aqui está bem simples para você identificar. A função de dentro é a função g dada por g de x igual a 1 menos x ao quadrado. E a função mais externa é a função h dada por h de x, que faz a raiz quadrada de x. Se você quiser pensar naquele diagrama que nós montamos no exercício anterior, veja só. Então, o x, o que acontece com o x? Quem que é calculado primeiro, a raiz quadrada ou é feito 1 menos x ao quadrado? É feito 1 menos x quadrado. E quem faz isso é a regra da função g. E depois é aplicada a função h, que faz a raiz quadrada de 1 menos x elevado ao quadrado. Então, se você pensar no diagrama para representar a função composta, aqui você tem a função mais externa, que é a h, bola g de x. Bom, vamos escrever aqui as derivadas. Então, se g de x é igual a 1 menos x quadrado, então a g' de x é igual a menos 2x. E se h é dada por h de x, que é igual a raiz quadrada de x, então a h' de x é igual a derivada da raiz quadrada. Se você não se lembra, assista a videoaula sobre regra da potência. É 1 sobre 2 raiz quadrada de x. Aplicando agora a regra da cadeia, f' de x vai ser igual a... Vou reescrever aqui a regra da cadeia para você não esquecer. É a derivada da função mais externa na de dentro vezes a derivada da função de dentro. Então, a f' de x vai ser igual a h', que é 1 sobre 2 raiz de... Aí é raiz de x, mas quem você vai aplicar aqui vai ser a g. E a g é 1 menos x quadrado. Vezes a derivada da função de dentro, vezes g' de x, ou seja, vezes menos 2x. Ou seja, a f' de x vai ser igual a menos 2x sobre 2 raiz quadrada de 1 menos x quadrado, que é igual a... que você pode cortar esse 2 com esse menos 2, então vai ser igual a menos x sobre raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Então, esse foi mais um exemplo da derivação por meio da regra da cadeia.